Subir aqui um pouquinho. Os caídos tratarão assim vocês por causa do real ensinamento que do Criador Pai e Mãe Celestiais eu tenho vos passado, pois eles nunca poderão olhar para a face daquele que me enviou, o que ordenou a meu Pai que me enviasse. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, vós, seriam ignorantes, pois agora, contudo, portanto, agora vós não tem desculpas para os seus fracassos e perseguições. Aquele que vos odeia também odeia nossos pais que se assentam nos tronos esculpidos das montanhas. Se eu não tivesse realizado no meio de vós obras, no meio de vocês, obras que ninguém mais fez, vós continuarias sendo escravos, porque o vosso pensamento não prosperaria jamais. Mas agora os viram ser felizes e me odiarão para sempre, a mim e a meu Pai, que me enviou das moradas em Arcturus, Nossa, bicho, minha vista parece embaralhar, vira uma lama só. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito nas leis, que são palavras materializadas. Os nossos, com mil S com ângulo de novo, dos nossos pais celestiais. Odiaram que nós criamos, sem razão, porque rebelaste contra os primogênitos. Então, vou explicar aqui. Nossa, o bicho embaralhou mesmo, viu? Vamos lá. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito nas leis, que são palavras materializadas dos nossos pais celestiais. Tá? Odiarão os que nos criamos sem razão, porque rebelaste contra os primogênitos. Quando vier o grande dia, que eu voltarei a vocês da parte dos criadores e dos 500 na federação, o espírito dos caídos provém do erro que provém da ambição. Eles e vós testemunharão a meu respeito e a todas as coisas que falei a vós. E vós também testemunharão todos descerem dos céus naquele dia, pois estarão comigo desde o princípio que vim a vós. Cacete, bicho. Vamos lá. Deixa eu passar o texto aqui para vocês aqui, gente. Segue o texto contaminado pela mentira, né? Aí tá aí em João capítulo 15. Você pode fazer o print. No 15. Vou dar mais uma pausa para vocês. Enfim. Aqui é a imagem real de como é Arne Tullier. Bicho, vou falar para vocês, viu? Quando a vista da gente embaralha, é um saco. Você come a vírgula, você come tudo. Foi até bom que depois eu faço uma correção aqui, porque alguns S's aqui eu comi com angu. Então vamos lá. O que Arne Tullier está dizendo aqui? Ele está mostrando naquela época, aquele povo que estava ali naquela época, ou seja, há 3.000 anos atrás, que nós, novamente, implementando aquilo que eu li lá no que podemos dizer hoje, que é o tal Salmo 91, ele está mostrando, a todas aquelas pessoas ali o porquê, da vinda dele para cá, o porquê do compromisso dele com a espécie humana até nos dias de hoje, certo? E ele vem dizendo, se apresentando como Arne Tullier, príncipe em Arcturus ou príncipe de Arcturus, ok? E ele vem aí exaltando o seu pai, porque, como eu disse para vocês naquela época, o rei Galiedion, ele queria descer e vir até aqui.
mas só que tem que o seu próprio filho, Arnetoliel, pediu para que ele não o fizesse e quis vir no lugar dele. Então aí dá para você ter mais ou menos uma comparação. E qual foi o intuito de Arnetoliel ter vindo aqui? Como eu disse para vocês, na antiguidade, várias e várias e várias civilizações estiveram aqui. Tanto o pessoal de Lira, quanto o pessoal de Andrômeda. Inclusive, lá no próximo vídeo eu vou falar sobre os andromedanos, tá? E várias e várias e várias famílias estelares de Órion, né, de Aldebaran, de Síris, não Sírios, de Síris, né, de Graxter, e outras e outras e outras constelações que também são sistemas solares. Só que cada um deixou no seu tempo um ensinamento que mais à frente não foi compreendido, entendido, porque a mente da nossa espécie naquela época estava se tornando cada vez mais fraca. Os nossos ancestrais não estavam mais suportando, né, entre outras palavras, os deuses vindo do céu para a terra. Eles estavam de saco cheios daquilo, tanto que quando os emissários enviados por Arnotoliel sondaram ali aquela região na época, eles viram uma grande mulher que do qual era íntegra em todos os seus caminhos, que aí na religião conhecemos como Maria, né? E vocês já sabem que não é Maria. E ali foi feita uma proposta para ela de uma inseminação artificial, e ela aceitou, compreendeu que aquele príncipe, né, de Arcturus, ele tinha que vir na forma humana, porque imagina só Arnetoliel vindo na sua forma original, na sua forma dimensional original e na sua forma corpórea original. Qualquer cidadão daquela época ia olhar para ele e ia entender que ele era somente mais um, né? E ninguém ia dar ouvido para ele. Mas como ele veio como homem, né, preservando ali no corpo humanoide, característico ao nosso, a sua consciência plena e pura, ele repassou todos esses ensinamentos. E quando ali as pessoas perguntavam para ele de onde vinha tamanha sabedoria, ele começava de pouco a pouco dizer e exaltar o pai dele, né, o rei Galedion, que vive em Arcturus, como todos ali gozam da imortalidade. E para você que tem vontade de saber como é Arcturus, você pode ir lá no vídeo, não sei se é o 4 ou 5, você procura lá, e no comecinho dos vídeos você vai ver, né? Eu acho que o título é Arnetoliel, o amor verdadeiro. Eu acho que é isso. Então, gente, o propósito de Arnetoliel naquela época e na época de hoje também é mostrar a você, cidadão, que você deve, né, se abster da religiosidade, que não vai levar você a lugar nenhum, a não ser a tortura psicológica do seu próprio eu. Arnetoliel está ensinando aqui que você não tem que depender de Deus, nem de deuses, nem de deusas. Ele está mostrando aqui que somente com a força do nosso pensamento é que nós iremos alcançar tudo aquilo que nós queremos. Em nenhum momento ele está dizendo para você assim, olha, acredite em mim e me obedeça. E peça tudo o que quiser em meu nome. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que você é responsável pelo seu caminho, é você que é responsável por criar o mundo que está à sua volta. Simples assim. Tá? Apesar dos erros de português, onde eu comi todos os S's e coloquei ponto onde não devia, e isso vai ser corrigido, tá? Eu quero dizer para vocês que esse texto que está passando aí na sua tela, que você pode printar, né, e ler com mais atenção, você que goza aí da habilidade de uma excelente leitura, você vai ter uma interpretação melhor e você vai ver como há uma grande diferença e uma grande distorção daquilo do qual é a verdade. Tá? Muitas pessoas vão ficar chateadas, muitas pessoas vão falar, poxa, não tem cabimento, ele já está corrompendo as escrituras, né? Isso é blasfêmia, isso é aquilo. Não, não é blasfêmia. Isso, na verdade, não é nem uma escritura sagrada. Isso é um texto
tá? Que alguém naquela época escreveu e guardou, só que o ensinamento tão profundo e tão puro que foi usurpado pela raça Churupax e pelos homocapenses, tá? Homocapenses, os homocapenses, que ali fizeram ali a sua aliança, certo? Com os pleiadianos híbridos de Nibiru, que não foram embora conforme determinado pela federação para aquela época. Ficaram escondidos, né? E aqui estavam até a atualidade. Hoje, o que existe deles são os híbridos. Lembrando que naquela época, os pleiadianos híbridos de Nibiru não gozavam do prestígio da imortalidade. Então eles morriam, eles pereciam quando viviam muito tempo aqui nessa atmosfera, né, de Eleado. Então Arnetoliel, o que ele fez? Ele, como muitas famílias estelares, como muitos dos primogênitos, eles falaram assim, poxa, vamos descer até a eles, né, e vamos ajudá-los, não só aqui Eleap, mas como qualquer outro planeta que naquela época estava passando pelas mesmas situações, mas sempre ali respeitando o livre-arbítrio. Então Arnetoliel ele sabia, né, através dos seus emissários, porque os seus emissários disseram, olha príncipe Arnetoliel, você não poderá vir até nós com essa forma, porque muitas e muitas outras famílias estelares, hostis ou não, estiveram se relacionando diretamente com aquela espécie do planeta Eleap. E se você aparecer lá, evidentemente você será ignorado. Né? Tanto é que quando eles se apresentaram a Maria, vou colocar Maria, mas esse não é o nome dela, tá? E eu não vou falar o nome dela aqui de novo, você pode acompanhar o vídeo, que lá você vai saber o nome dela. Ela simplesmente olhou para eles e falou assim para eles, o que nós temos com vocês que vocês não nos deixam em paz? Porque também ela estava enfadada de ver aqueles que do céu vinham à terra subindo e descendo, subindo e descendo. Então ele achava que naquele momento ali, né, eles queriam, né, usurpá-la ou se relacionar com ela. Aí quando eles falaram do grande plano, né, através do Criador deste céu, dessa densidade, conforme aqui no texto, o próprio Arnetoliel mencionou, né, onde ele fala aqui, né, porém eu os escolhi, tirando-os da mão dos que um dia se rebelou contra o Criador deste céu. Que é o que eu falei para vocês, que dos 1000 céus, né, dos 1000 céus, o único céu onde houve a grande rebelião foi esse, certo? E depois da Quarta Grande Guerra, como vocês já estão carecas de saber, porque eu sempre faço questão de voltar no mesmo assunto, foi criada ali a federação, que se tornou responsável por cada galáxia, tá? E as confederações que foram responsáveis por cada sistema solar. Então existe uma única federação hiperestelar em cada galáxia. Ela fica localizada literalmente no centro dessa galáxia. E a federação é um planeta artificial, tá? Se você acompanha meu vídeo, você sabe o nome desse planeta, tá? Que chama-se Teres. Então esse planeta Teres é o centro do governo de federação. Então, em cada galáxia existe bilhões, bilhões de galáxias. Desculpa, de sistemas solares. Então existe aí bilhões e bilhões e bilhões de confederação. É aquilo que eu expliquei uma vez. É você imaginar a federação como um batalhão e a confederação como as companhias de área desse batalhão. Ok? Para você ter aí uma expansão de raciocínio melhor. E aqui naquela época, o próprio Arnetoliel sabia que aqueles caídos, né, já o odiavam por saber que ele era príncipe em Arquituros, e o próprio Arnetoliel saiu para a batalha mesmo, e se tornou responsável aí pela destruição de muitos mundos de onde provinha esses caídos, certo? Então, quando cessou a guerra, cessou ali as batalhas. Houve ali conflitos isolados, mas não de grande porte, como da Primeira à Quarta Grande Guerra. E Arnetoliel, olhando para o pai dele, disse assim, não, pai, você não vai lá não.
você vai ficar aqui, né? O Senhor vai ficar aqui, deixa que eu prepare tudo. E a Netoliel começou a arquitetar, né? Tudo aquilo que ele queria fazer. Obviamente, como eu já disse para vocês, ele veio aqui, visitou a Terra, que em outras palavras se chama Eleap, visitou todo o nosso sistema solar, entrou dentro do nosso Sol, certo? E foi direto ao Criador deste céu e expôs para ele o grande desejo de ajudar, né, um planeta de periferia, porque a nossa galáxia, como muitos falam, e é verdade, eu posso testar isso, é uma periferia. A nossa galáxia, de fato, é uma periferia. Então ali, pessoal, o que aconteceu? A Netoliel viu, veio e sondou, regressou no espaço-tempo passado e viu a história que tinha acontecido desde os Raiazins até aquele dia que ele desejou ver. Então ele sabia o que ele deveria falar, quais seriam as palavras certas que ele deveria falar, e como ele veio semelhante a nós, né, em corpo físico, né, de 1,60 m até 1,80 m de altura, não na sua elegância geral, na sua plenitude geral, ele automaticamente foi ouvido. E ele passou todos os ensinamentos, ensinando que não se tratava de deuses, aqueles que vinham do céu, explicou que se tratava de famílias estelares, né? E que nós um dia chegaríamos ao ápice do desenvolvimento e seríamos semelhante a eles, dotados de sabedoria, tecnologia, para poder explorar o nosso próprio sistema solar, como também outros sistemas solares mais distantes. Então a Netoliel ensinou muito, 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 muito às pessoas naquela época, tá? E eu vou confessar para vocês que a história, tá, de Arnetoliel aqui entre os homens é muito linda mesmo. Eu sei que eu não terei capacidade, né, de reproduzir tudo que do qual eu tenho entendimento através dos textos que você aí conhece como Bíblia, né? Mas eu acredito ali que a leitura que fizemos hoje, né, do Salmo 91, né, conhecido aí como Salmo 91, então vou dizer Salmo 91 para você que é o bom entendedor. Então a leitura que nós fizemos ali daquele texto, que em outras palavras é o Salmo 91, você viu ali como há uma grande distorção. Como também ali a leitura péssima que eu fiz do livro de Primeiras Reis, né, que você vê ali a distorção e viu ali qual é o Senhor daquela época, que hoje aí a maioria dos cristãos tem como sendo Deus único, criador de tudo, que não é coisíssima nenhuma e não passa ali do próprio príncipe de Nibiru chamado Enlil, tá? Então, conforme eu já orientei a vocês, há um tempo atrás, eu disse a vocês sobre o livro O Segredo, que está disponível em PDF também, como também em livros, né? E também em DVD. Então você pode ir na livraria Leitura, em qualquer livraria e pedir, olha, eu quero o Segredo em DVD, ou eu quero o livro Segredo. Ou se você não quiser, não tiver um dinheirinho, você pode baixar ele aí em PDF mesmo e você pode fazer a leitura. O livro Segredo, né, o ensinamento que está ali no Segredo, que muitos de vocês já viram, já leram, nada mais é do que 0,05%, ou seja, menos de 1% na totalidade de 100. Então, quando você lê ali o livro Segredo e você absolve aquele ensinamento, aquilo ali é menos de 0,5% do que Arnetoliel ensinou à nossa espécie. Certo? A nossa espécie. Porque somos espécie. Porque somos mesclagem de várias outras raças, tanto hostis quanto limpas. Então nós carregamos dentro de nós o DNA puro, como também o DNA lixo. O DNA lixo, ele é a matriz, né, das famílias caídas, e ele não tem mais funcionamento sobre nós. E temos o DNA puro, que em seu tempo
será ativado pela sua civilização respectiva, conforme eu venho mencionando aqui nos vídeos. Então leia o livro Segredo, ou procure aí no YouTube, tá? O Segredo, eu vou até fazer aqui para vocês aqui, ó. Vou abrir essa aba aqui, deixa eu ver se está aparecendo aqui, gente. Tá aqui essa aba aqui do YouTube, então vamos colocar aqui, ó. O Segredo. Tá? Aqui, ó. Simples assim, ó. Aqui, ó. Filme O Segredo, tá? Tá aqui, para você ter uma ideia. Aí aqui você tem todo Vou tirar o áudio aqui. Você tem todo o ensinamento, tá vendo? Você vai aprender muito e você vai entender que é tão somente 0,5% daquilo que Arne Toliel deixou aqui. E, infelizmente, os grandes poderosos donos desse mundo, humanamente falando, detêm esse segredo. Tanto é que na introdução do filme O Segredo, que você acabou de ver eu compartilhar com vocês, lá vai dizer que por que, né, que esse segredo ele foi escondido e por que só os poderosos o tinham. E você pode ver que é um livro, é uma mídia que não é muito divulgada, porque não é essa a pretensão. É aquilo que eu falei, quando fala a verdade, poucos dão ouvido. Mas quando fala mentira, muitos dão ouvido. Então, pessoal, eu peço aí perdão pelos meus erros de leitura, pelo meu erro de interpretação, tá? Não estou culpando o meu sono pela péssima leitura, é porque eu leio mal mesmo. É que nem eu falei para vocês que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ficar sozinho, li pouco. Até hoje eu me pergunto como eu passei na prova de redação do curso de formação de oficiais no ano de 97. E dou graças ao Criador por ter conseguido passar, né? Na interpretação de texto eu sou bom, mas na escrita e na leitura, benza-me, benza-me. Mas eu já estou olhando aí com algumas professoras de português, da língua portuguesa, que vão me ensinar a corrigir todas essas falhas verbais. Então, em pouco tempo vou estar falando bem pra caramba, vou estar interpretando melhor ainda, vou estar escrevendo melhor ainda, vou estar lendo com pontuação, e ali a gente vai evoluindo também. Porque, infelizmente, como eu sempre fui isolado na vida e sempre gostei de estar sozinho, né, humanamente falando, eu não interagi muito bem com as pessoas. Então, eu tive ali as deficiências na linguagem, né? Às vezes eu troco o S pelo S mesmo, coloco o S onde não deve, tiro o S onde tem que ter. Então, a gente vai empurrando isso aí com a barriga e tudo vai chegando ao seu tempo, né? Tudo tem um prazo. Para quem começou os vídeos, né, interpretando mal pra cacete e hoje está falando já com certa liberdade, né, na maneira de se expressar, eu dei um salto muito grande, né? E também não adianta pedir a Guinachetes, a Maniel, a Netoliel, a qualquer um deles que venha me dar esse prestígio de falar perfeitamente que eles não vão fazer isso. Isso cabe a mim, eu já estou resolvendo isso, né? Então eu vou fazer algumas aulas de português com professoras particulares que vão me ensinar literalmente uma boa interpretação, uma boa leitura e o segmento de boas pontuações, né, no devido momento. E as devidas pausas, que às vezes eu saio tropeçando tudo. Mas tá bom, né? Quem entendeu, entendeu. E a minha intenção aqui é justamente essa. Que você tenha uma consciência plena, que você tenha uma consciência pura, que você possa entender que você é criador, tá? É criador do seu mundo, do seu pensamento, dos seus sonhos. Quando você superar as dificuldades intelectuais da sua mente que dirão que isso é mentira e você passar a acreditar, não aqui no Carlos Henrique, mas em você, você pode ter certeza que todos os milagres vão acontecer na sua vida. Todas as maravilhas vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque o fluxo do nosso pensamento nos faz co-criador da nossa própria realidade. E isso é fato, né? E enquanto eu puder falar até 2036 e as coisas
no segmento da evolução, vão melhorando para o melhor mesmo, né? E as coisas vão ficando cada vez melhores, e as interpretações cada vez melhores, e a maneira que você possa me entender será cada vez melhor. E com muita alegria mesmo, mesmo embaixo de possíveis críticas, eu estou feliz, né, por trazer a vocês o texto original e verdadeiro do que aconteceu. Nada disso que eu li para vocês aqui é sagrado. É apenas um registro do fato que aconteceu. É apenas uma instrução do fato que aconteceu para quem quiser dar ouvido. Quem não quiser, não tem problema. Não é pecado, você não vai ser amaldiçoado, nem arremessado no inferno. Aqui é apenas uma receita, né, instrutiva para que você possa entender e compreender o grande valor que você tem. Eu digo a você, que é meu ouvinte, quando você alcançar literalmente, literalmente mesmo, esta compreensão e você entender que você é capaz de alcançar tudo que você quiser, estou dizendo tudo, não algumas coisas, mas tudo que você quiser, você vai ver que você será sim o co-criador de todas as coisas, certo? De todas as coisas. Às vezes, quando acontece um problema aqui, um problema lá, a Gnachete, ela olha para mim assim e fala, poxa, tenha mais um pouquinho só de paciência, porque eu sei que com a sua mente você cria a realidade de forma instantânea. Então, às vezes, para me sair de um problema, eu entro em meditação na hora, pessoal. Começa a manifestar literalmente o milagre. Aí a Gnachete vai e me interrompe. Por quê? Porque eu não posso antecipar aquele fato do qual estou passando ou esteja passando. Porque aquilo ali será para o meu crescimento. Então, às vezes, ela pede para mim ter um pouco de paciência e permitir que flua tudo no seu tempo. E eu tenho escutado ela e tem dado muito certo, certo? Mas para me sair de uma situação de uma hora para outra, para mim, para o Carlos Henrique aqui, sempre foi e sempre será como um passe de mágica. E por estar dotado dessa capacidade que eles me concederam, eu aqui tento e quero transmitir da melhor maneira possível para você que é meu ouvinte, para você que é aí uma pessoa que está em busca daquilo que é verdade. E quero aqui ressaltar novamente que isso, gente, é a minha verdade, é a minha experiência, é a minha história vivida com eles. Dividir aqui com vocês textos que não são sagrados, são apenas narrações de pessoas que da qual escreveram em tempo oportuno. E à medida do possível, que eu tendo um tempo aqui, um tempo lá, eu estarei mostrando para vocês alguns textos corrigidos na verdade. É que nem eu falei aqui, ó. Aqui novamente eu venho mostrando e provando o que aprendi com eles, que são reais e verdadeiros, de carne e osso. Ok? Deixo mais uma correção da verdade sobre Arnetoliel, que foi usurpado pelos caídos há mais de 3.000 anos atrás. Que é aqui esse título aqui que nós lemos agora. Então, você chateado ou não, não posso te pedir desculpas. Porque a verdade ela vem e ela dói. E quando ela dói, ela cicatriza de uma forma excelente. Por quê? Porque quando você olhar para aquela cicatriz da verdade, que um dia abriu uma ferida e fez você entender e enxergar a força, a realidade desse mundo, a realidade do que existe de fato, e você não teve conhecimento por causa da covardia dos governantes e da rebeldia e do medo daqueles que se intitulam donos do mundo, você vai entender que aquela cicatriz, que você sempre poderá olhar para ela, ela foi feita no tempo oportuno para te mostrar
a diretriz da vida. Essa é a verdade, pessoal. Então é duro? É duro. Principalmente para as pessoas que são religiosas, que têm Deus, que têm Cristo como Salvador de suas vidas. Eu aqui, com muita coragem, digo a vocês: fui cristão, me arrependo amargamente do tempo perdido nas igrejas, nos templos. Eu ministrava o evangelho no altar, certo? E o engraçado que eu lia versículos com total facilidade, como fiz aí a introdução dessa última leitura, do título, onde eu falo de ornitorrinco. Ali eu ministrava o evangelho, eu acreditava ser usado pelo Espírito Santo, que não existe, ok? Mas você, como cristão, eu tenho que te respeitar, certo? Mas também eu não posso dizer para você que você está errado. É o momento certo que vai dizer a você a qual caminho você deva seguir. Nunca me siga, nunca acredite em uma só vírgula que sai da minha boca, ok? Mas no dia certo, na hora certa, a sua consciência, a sua centelha, ela se dividirá em 7 e pedirá para que você busque o entendimento. Aí a maior alegria da sua vida vai ser você pesquisar, pesquisar, pesquisar e entender que um dia você esteve enganado na religião e que hoje de fato você é livre. Não existe pecado, não existe inferno, não existe paraíso a não ser os planetas, que do qual eu vi e posso testificar. Queira você acreditar ou não. Não existe Deus, não existe Jesus, não existe Espírito Santo. É triste isso? Sim. Eu era cristão quando me deparei com o inacreditável, eu praticamente surtei. Quando eu vi aquela mulher de 3 metros, a filha de Abinachete que se encontrou comigo, quando eu vi aquele homem que é o esposo dela, né, que é o esposo dela de 3,5 metros de altura, quando eu vi aquela esfera prata, sólida, assim como aqueles que dela saíram, eu olhei para aquela pele branca, tão branca que chegava a ser rosada, para aquele cabelo branco como a neve, aqueles olhos cinzas, grandes, e quando eles aproximavam de mim, a única coisa que eu pude perguntar antes de desfalecer foi: vocês são anjos? Eles disseram que não. E quando eu perguntei sobre Deus, e sobre Jesus, e sobre o Espírito Santo, eles disseram para mim assim: nada disso que fala na sua religião e na religião sobre a face deste planeta é real. Tudo é invenção. Para mim foi um choque. Por mais que eu estivesse ali fora do evangelho, porque o câncer que eu tive, né, no estômago, no fígado e no intestino delgado, me fez afastar ainda mais. Por quê? Porque eu orava a Deus, orava a Jesus e nada acontecia. Eu Poxa vida, como eu vou encontrar uma palavra melhor para você? Eu reavaliei a minha vida, a minha conduta, pedi perdão pelos meus pecados e depois para mim descobrir que eu nunca conversava com ninguém, conversava com nada, que não tinha nunca um Deus que me ouvia, nem um Cristo que me salvasse, para mim foi um baque. Para você que está ouvindo a minha palavra, pode despertar ódio no seu coração? Pode. Pode despertar o preconceito, a injúria? Pode. Mas sabe o que me alegra? É que no tempo certo, você, como eu, terá uma consciência plena e pura. No tempo certo, assim como eu, você vai manifestar as maravilhas, os milagres, as curas, as bênçãos através do seu íntimo desejo. Quando você aprender que primeiro, antes de amar ou se apaixonar por outra pessoa, você deve se apaixonar por você mesmo para despertar em si o próprio amor. Fazendo isso, meu querido, minha querida, você começará
a alcançar o passo da cocriação. E isso vai levar você nas alturas. Podem acreditar. É fato, é real, é verdadeiro. E aqui eu me despeço de vocês. Espero que depois de amanhã, no caso amanhã mesmo, né? Amanhã que será quinta-feira, no dia 30, eu grave o vídeo falando dos andromedanos, que é o pessoal ali de Andrômeda. Acredito que vocês vão gostar do vídeo, né? Dando continuidade ao meu trabalho. Então, fiquem em paz, não acreditem em mim, não busquem conselhos comigo, porque o verdadeiro mestre é aquele que está me ouvindo. O verdadeiro mestre sou eu. Assim como para você, você se tornará o verdadeiro mestre por si só. Porque somos mestres de nossas vidas, somos co-criadores da nossa realidade. Porque temos vida e somos imortais. E estaremos com eles, assim como eles desejam estar com cada um de nós.